Graças a Paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém? Hoje estaremos falando sobre o segundo capítulo da revista, que é sobre o livro de Êxodo. Semana passada, o nosso irmão Wander, presbítero Wander, esteve falando sobre o livro de Gênesis, que fala sobre o início de todas as coisas ali dentro da palavra do Senhor. E hoje estaremos comentando um pouco acerca desse livro, do segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo. E queremos pedir, antes de mais nada, que para começar tudo isso, todo esse comentário, toda essa exposição aqui, essa pequena exposição, que os irmãos, na medida do possível, onde quer que estejam, é, fechem seus olhos, abaixem a cabeça para que estejamos orando nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por isso, que o Senhor, por essa dádiva que o Senhor nos dá, Senhor, de estar estudando a tua palavra. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida de cada um de nós e pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos esclareça tudo o que o Senhor tem para nós aqui hoje e agora, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da nossa vida, cuida daquilo que o Senhor quer tratar o nosso coração, Deus, e fica com cada um de nós. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é, hoje, como eu tinha dito antes, vamos estar tratando sobre o livro de Êxodo e já de começo, queremos estar ressaltando 3 pontos acerca desse livro, para que nós tenhamos uma diretriz do que fazer. 3 pontos que a gente precisa ter em mente ao estudar esse livro são ter a visão panorâmica de Êxodo, com ênfase no tema da redenção. Então, a revista vai estar tratando disso. Uma visão panorâmica, ou seja, um pouco mais rasa, a respeito desse livro. Com ênfase na redenção. Nós vamos estar entendendo por que a redenção. O segundo ponto é sentir, desejar cumprir o plano de Deus para a sua vida. A gente vai ver aqui ao longo da lição que Deus ele tem um plano para a vida de cada um de nós, assim como ele teve para Moisés, assim como ele teve para o povo de Israel. E o terceiro ponto, louvar a Deus pela redenção e pelo seu guiar diário, que é o intuito nosso. Deve ser o nosso intuito ao terminar de ler e estudar um pouquinho dessa lição. Louvar a Deus pela redenção e pelo seu guiar diário. A visão panorâmica do livro nos mostra que o autor foi Moisés também, assim como o livro de Gênesis, assim como todo o resto do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A data foi de mais ou menos 1440 anos antes de Cristo, no deserto, onde o povo estava passando. O alvo desse livro é o povo de Israel e cada um de nós também. O versículo-chave se encontra em Êxodo 2:24. Na revista vocês vão encontrar Êxodo 3:24. Mas o capítulo 3 de Êxodo não tem 24 versículos, só tem 22. Então, eu procurando, pesquisando a respeito, eu encontrei esse texto como esse versículo aqui, capítulo 2, versículo 24, como base para esse livro. Eu queria estar lendo ele com vocês. Diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, esse vai ser a base do livro de Êxodo. Vai estar falando sobre a promessa que o Senhor tinha cumprido, tinha prometido, feito a Abraão, feito a Isaque e feito a Jacó, e está cumprindo agora ao povo de Israel, aqui no livro de Êxodo, tirando eles do Egito e levando eles à terra prometida. A palavra-chave, a palavra base implícita nesse livro é a salvação. No bolso do livro, o autor da revista ele põe aqui em 7 pontos. Ele divide em 7 pontos esse livro. Não são capítulos certinhos, às vezes de um capítulo para outro tem um ponto diferente. Ele põe a preparação, a peregrinação, a legislação, a aprovação,
construção, reprovação e construção. De novo. A preparação é quando o povo ele está para sair do Egito e ir para o deserto, fazer a viagem deles. A peregrinação, já quando o povo está no deserto e começa a passar por tantas outras dificuldades e livramentos que o Senhor nos dá também. A legislação vai falar a respeito das leis, dos mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel durante essa caminhada no deserto. A aprovação fala a respeito da aliança que o Senhor começa a montar, a instituir ali no povo. A aliança que o Senhor quer instituir com o povo. A construção fala a respeito do tabernáculo do Senhor. A reprovação e a construção, a primeira construção fala sobre não só o tabernáculo, mas quando Moisés sobe ao monte para ter as leis, os 10 mandamentos. A reprovação, quando Moisés desce do monte e encontra o povo de Israel adorando um bezerro de ouro, adorando outros deuses, não a Deus, e Deus reprova por isso. E a construção, a segunda parte da construção, é quando o povo começa a trabalhar tudo o resto daquilo que Deus tinha passado a eles, através da legislação, através da aprovação, através da aliança, por meio da aliança que o Senhor estava tratando com eles já. Um segundo ponto fala sobre a vida de Moisés. Aqui, nós temos 3 pontos. Êxodo 2, do 5 ao 6, Êxodo 2, do 7 ao 10 e Êxodo 3, versículo 1. Os primeiros versículos vão falar sobre Moisés foi salvo pela filha de Faraó na época em que deveria ter morrido. Moisés ele estava vivendo num tempo, quando ele era recém-nascido, onde o povo hebreu tinha crescido demais como nação, ou melhor, tinha crescido demais dentro do Egito. E o faraó que estava ali, ele não tinha tanto conhecimento a respeito de José, um antigo governador do Egito. E por isso ele não se dava muita importância aos hebreus em relação a esse faraó. Então ele começou a ver que os hebreus cresciam tanto em quantidade e eram tão talentosos em todo o trabalho que era dado às suas mãos, que ele começou a ter medo disso. Então ele começou a instituir alguns, vamos dizer assim, castigos ao povo. Eles trabalhavam demais e eram escravizados ali em todo o trabalho que ele tinha. Moisés ele foi uma criança salva por Deus ali, porque nessa época que o faraó era instituído que matassem todos os recém-nascidos por conta da quantidade de hebreus que se tinha, a mãe de Moisés ela teve uma ideia de colocar ele num cesto e pôr ele no rio. Então Moisés ele é encontrado depois pela filha de Faraó e ela devolve esse menino à mãe sem saber que era a mãe dele, para que ela cuidasse da criança até atingir uma certa idade e essa criança voltasse ao palácio para que fosse educado com costumes, culturas, educação egípcios. Então, por essa razão, Moisés foi educado em 2 culturas, tanto ele entendia muito bem os hebreus e também os egípcios. E foi por isso que Moisés ele tem tanto conhecimento em, vamos dizer assim, administração, ele vai ter conhecimento de montagem de leis, ele vai estar administrando muito bem o povo, com a vontade do Senhor, porque o Senhor já estava capacitando Moisés desde essa época, sem que Moisés soubesse disso, sem que ninguém pensasse ou desconfiasse sobre dessa situação. E Moisés ele fez um estágio no deserto, cuidando de ovelhas. Quando ele é descoberto por alguns dos hebreus que tinha matado um egípcio, ele foge para o deserto. Então lá ele começa a ser tratado, o caráter dele começa a ser tratado
pelo Senhor. Então o Senhor, mostra como é cuidar. Então ele faz um estágio cuidando de ovelhas. Posteriormente, Deus o chama de volta ao Egito para que liberte o povo dele e cuide desse povo no deserto. Deus tem um propósito para a nossa vida. Tomemos como exemplo a vida de Moisés. Foi preparado durante 80 anos e agiu por 40. Então, o Senhor esteve cuidando de Moisés, eh instruindo ele, capacitando ele para que por 40 anos ele pudesse estar cuidando do seu povo no deserto. Alguns destaques desse livro são 3 que a gente queria, separar aqui, são que o livro de Êxodo é um diário de viagem, ou seja, eh, ele conta toda a história do povo hebreu, o povo de Israel, durante a peregrinação no deserto. Então, ali Deus vai estar tratando do povo, ele vai estar cuidando do povo, ele vai estar mostrando ao povo que ele é presente no meio deles. Ele vai estar também, dando leis, mandamentos, instruções ao povo, para que o povo viva bem no deserto e no lugar onde eles forem fazer morada. Encontramos também 3 tipos literários nesse livro, que são, o narrativo, que como a gente estava falando, a história contada ali do povo de Israel no deserto. E há 2 cantos também, no capítulo 15 de Êxodo, nós encontramos o cântico de Moisés e também um pequeno cântico de Miriam, após a passagem do Mar Vermelho. E o terceiro estilo literário que encontramos aqui são as instituições das leis, estabelecendo um código legal. Deus ele faz isso. Deus é um Deus organizado, ele não é um Deus de bagunça. Então, ele também é um Deus que cuida do seu povo. Então, todas as leis que Deus desenvolveu, Deus criou e deu ao povo, foi para que o povo vivesse em segurança, vivesse com cuidado e vivesse bem. E o terceiro ponto aqui é sobre o tabernáculo. A história do tabernáculo queria dizer que simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo de Israel, mostrando que Deus não tinha os abandonado, mostrando que Deus estava com eles a todo instante. Algumas 4 curiosidades desse livro é que uma delas é: Faraó não é um nome, Faraó na verdade é um título. E todo faraó naquela época recebia o título faraó mais o seu nome, como por exemplo faraó Ramsés, o faraó Tutmés, que é um provável meio-irmão de Moisés. Assim como o faraó, existiam outros títulos lá. Só que o faraó em especial era o título dado ao, assim, vamos dizer, imperador, ao rei. O faraó era um rei deus dentro da mitologia egípcia. O faraó simbolizava o deus Sol, deus Ra, na Terra. Então era vamos dizer, uma encarnação do deus Ra, do deus Sol. E existem outros deuses, a deusa da lua, a deusa da fertilidade, o deus das plantações, o deus de muitas outras situações. Era uma, era uma nação politeísta, nação egípcia. E cada uma das 10 pragas foi um desafio a um deus do panteão egípcio. Eles se asseguravam muito nos deuses dele. E cada uma das 10 pragas que Deus enviou no, ao Egito foi para mostrar aquele faraó, foi para mostrar aquela nação que o único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. Não há outro além dele, não há outro que seja o Todo-Poderoso, só ele. Então, cada uma daquelas pragas que afligiram a nação egípcia foi para mostrar que nenhum daqueles deuses era tão poderoso quanto o nosso Deus. Mais uma das curiosidades desse livro é que havia um caminho mais rápido para os israelitas passarem, para até chegarem à Terra Prometida.
Mas Deus quis que eles passassem 40 anos no deserto. Então eles ficaram ali rodando por um tempo, até que Deus tratasse todo o necessário naquele povo, as suas leis, os seus mandamentos, os problemas que o povo enfrentava, os problemas que o povo fazia, o povo parecia um tanto mimado e sem razão, porque viviam na escravidão no Egito e queriam voltar para lá e reclamavam o tempo todo, é um povo bem reclamão. E Deus ele foi tratando todos esses assuntos no povo, até que se passasse 40 anos e eles pudessem entrar na terra. E um ponto também importante é a festa da Páscoa, que foi um momento muito importante e ainda é até hoje. Para eles, naquela época, era um sentido, para nós hoje em dia é um outro. Naquela época, a Páscoa simbolizava a saída do Egito, que, aliás, é o que significa o nome do livro que nós estamos estudando. Êxodo significa saída, a saída. Então, a Páscoa simbolizava a saída do povo do Egito. Era a festa em prol disso, pela libertação deles, pela libertação da escravidão que eles tinham no Egito. Hoje, a nossa a Páscoa que nós celebramos é em prol de um outro sentido, estaremos vendo isso mais à frente. 5 doutrinas que nós vemos nesse livro é que Deus é libertador, Deus é provedor, Deus se preocupa com o seu povo e Deus é presente. Então, Deus, durante todo esse livro, ele se mostra libertador, provedor, preocupado com o seu povo e presente. Libertador porque foi ele quem libertou o povo hebreu das garras do faraó e do Egito, da escravidão, da opressão, dos problemas que eles viviam lá, do castigo. E, enfim, Deus, através de Moisés, libertou o seu povo do Egito. Deus o provedor porque durante todo o tempo, ainda no Egito e já no deserto, Deus esteve provendo tudo para a sobrevivência deles. Deus esteve provendo tudo para que eles vivessem bem, tanto no deserto como também lá no Egito, onde eles estavam vivendo antes. Deus se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa a ponto de criar leis, a ponto de criar um sistema de leis, a ponto de criar mandamentos, ordenanças a respeito de educação, é, saúde, educação e muitas outras coisas. Deus é um Deus presente, através do seu tabernáculo, através do falar, da conversa dele com Moisés no monte. Deus ele se mostra presente ao seu povo, ele mostra que ele não abandonou o seu povo de uma maneira que talvez muitos possam ter visto e possam ter imaginado. Deus não abandonou o seu povo em momento algum enquanto eles estavam no deserto. Aqui temos o sexto ponto da lição, que fala sobre Êxodo e o Novo Testamento. É uma relação entre os 10 mandamentos e algumas palavras de Jesus no Novo Testamento. Eu queria destacar isso com vocês. Os 10 mandamentos eles se encontram no capítulo 20 de Êxodo. E aqui o autor da lição ele diz assim: Jesus não veio para revogar a lei, como ele mesmo afirma em Mateus 5,17. Pelo contrário, ele aplicou a lei à vida da nova aliança. Jesus ele disse em Mateus 5,17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Então Jesus ele veio para mostrar como deveria ser aplicada a lei, de fato. Porque a forma como estava sendo feita no Novo Testamento pelos fariseus e tantos outros mestres da lei era um tanto distorcida. Então Jesus veio mostrar a verdade, como deveria ser feito o cumprimento dessas leis. E aqui temos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso é Jesus que explica em Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em alguns pontos aqui, Jesus é bem específico e bem claro no que ele diz a respeito dos mandamentos. E alguns a gente precisa de uma explicação um pouco maior, parece um pouco mais subjetivo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores. É uma imagem de escultura ou Deus Todo-Poderoso. É o que Jesus estava querendo explicar, exemplificar e clarear a mente deles. A quem vocês vão adorar? Ao Deus Todo-Poderoso ou algum tipo de imagem? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus diz, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Então era mais um mandamento que Jesus explica. Por que usar o nome do Senhor? Um outro ponto, Jesus vai dizer também que seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Ou seja, a nossa palavra, ela precisa, as nossas atitudes precisam condizer com as nossas palavras. Se dizemos sim, nós precisamos fazer sim. Se dizemos não, precisamos fazer o não. E não jurar de maneira vã, nem por Deus e nem pelos céus, que é o trono dele. Outro mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, e Jesus explicou isso. O sábado foi feito para servir um descanso, e Jesus entendia isso. Mas Jesus também sabia que, caso alguém necessitasse, ele estaria pronto a trabalhar para aquela pessoa ali. O trabalho que ele estivesse aplicando àquela pessoa não seria algo é, penoso, alguma coisa por obrigação, mas por amor ao próximo. O dia de sábado é assim um dia de descanso, mas havendo necessidade, estenda a mão, foi o que Jesus mostrou aqui. Outro mandamento é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e o Senhor teu Deus te dá. E Jesus diz aqui, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esse versículo aqui, o de Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, eu prefiro colocar ele todo diferente do que está na revista, porque num ponto Paulo vai falar sobre honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E esse mandamento aqui, ele não deve ser feito de maneira em que haja barganha ou uma troca, né? Quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, quer que a gente receba os nossos dias prolongados. Muito pelo contrário. A gente deve fazer isso por amor ao Senhor. Como Jesus mesmo explicou, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, como está escrito na lição aqui. Honrar o pai e a mãe é uma forma também de amar o Senhor mais do que o pai e a mãe. Não matarás. Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, é Jesus explicando esse mandamento não matarás. Talvez algum mestre da lei ou alguém estivesse confuso em relação a isso, no sentido de alguém foi se defender e acabou matando alguém ou ferindo alguém e esse estava em pecado. Não. Teve um motivo para ele estar se irando contra o irmão. Então, Jesus ele mostra que aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, esse sim estará sujeito ao julgamento. Não adulterarás. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então, esse ponto aqui é interessante porque a gente entende que o pecado, como a gente mostra às crianças na escola dominical, a gente deve relembrar isso também nosso dia a dia, que o pecado ele não só é cometido por um ato, mas também pelo nosso pensar, pelo nosso falar. Então Jesus me explicou aqui, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, ele pensou algo impuro com aquela mulher, o coração dele já está em pecado, já adulterou. Isso não cabe só ao homem, isso cabe à mulher também. A mulher que olhar para um homem com intenção impura, ela também está adulterando, da mesma forma que o homem. Não furtarás. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Esse foi um versículo que eu acho que não teve muito a ver com o autor da lição, o pôs aqui. Mas
eu acredito que não furtarás é um mandamento bem claro e que Jesus, entendendo isso, eu acho que ele não precisou explicar tanto assim esse mandamento, dizendo que, olha, não faça isso, aquilo, porque isso está, se você fizer isso, você vai estar furtando, você vai estar roubando. Não, é um mandamento claro, não furtarás. Até nos próprios mandamentos, ele, o Senhor ele não se ateu em explicar tanto, porque é claro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Jesus disse: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, um mau testemunho que você dá do teu irmão, tudo aquilo de ruim, aquilo de errado que você fala do teu irmão não sendo verdade, isso você vai dar testemunho, você vai dar conta no dia do juízo. Não cobiçarás. Jesus disse sim uma certa vez: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. É interessante como é que Jesus ele pode ser tão claro explicando os mandamentos do Senhor. Não cobiçarás. E aqui ele vai falar para a gente se guardar de todo e qualquer tipo de avareza. Porque a vida de um homem ela não se atenta apenas nos bens que ele conquista aqui na terra, mas no que ele está possuindo nos céus, no que Jesus fez por ele, e no que Deus é para ele, principalmente. E assim chegamos à conclusão dessa revista, falando que Êxodo é um livro para se compreender bem a história de Israel no Antigo Testamento, com seu início, suas principais leis, instruções políticas e religiosas. Mostra a trajetória que o povo percorreu durante anos e anos no deserto, e que em todo esse tempo o Senhor esteve com eles, cuidando, provendo e guiando ao lugar seguro, a terra prometida a eles. Deus ele esteve, durante todo esse livro de Êxodo, cuidando do povo hebreu, novo, Nova Israel, mostrando que ele estava sempre presente. O tabernáculo, significa morada, era a expressão, era assim, um simbolismo de que Deus estava presente ali com eles durante aquele momento no deserto. E as leis que o Senhor enviou ao seu povo, os mandamentos, foram todos por cuidado, por precaução ao povo, para que eles se mantessem bem no deserto, se mantessem bem quando fossem uma nação em um lugar fixo, para que eles pudessem se desenvolver bem. E eles se desenvolveram bem. Nós vemos, por exemplo, algumas leis de saúde que o povo recebeu da parte do Senhor, e algumas delas falam a respeito do alimento que eles deviam comer, de animais impuros que eles não deveriam comer, como, por exemplo, o morcego, que causou, é, 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 que desenvolveu esse coronavírus, essa pandemia que nós estamos vendo aí hoje em dia. E alguns dias nós estávamos vendo um comentário de um pastor e professor de teologia, ele falando, Rodrigo, o nome dele, e ele falava a respeito de um artigo de 2007, se não me engano, falando que tratava do coronavírus, que já existe desde 2003, e ninguém se atentou para isso. No entanto, deixaram isso acontecer. E se originou na China. Eu não quero aqui estar causando algum ato xenófobo, mas ele falou assim nos comentários dele: se as leis de saúde de Israel, que o Senhor enviou a Israel, fossem aplicadas à nação da China, será que estamos vivendo essa pandemia? Será que hoje estaríamos passando por esse problema gigantesco que é o coronavírus? Certamente não. E ele vai demonstrar isso através do artigo que ele estava apresentando ali. Mas não só isso. Em relação a muitas outras coisas que o Senhor nos mostrou durante esse livro de os 10 mandamentos que ele nos enviou, as, as, as leis,
e tantos outros mandamentos que ele nos passa. São todos para ensinamento, cuidado com o seu povo durante o deserto, após o deserto, já na terra que o Senhor os deu. Para nós, hoje em dia, também. Então, Deus ele esteve tratando do seu povo e até hoje ele trata. Isso ele vai falar a respeito da Páscoa. Foi um momento no qual nós passamos há 2 dias. A Páscoa, ela, para os hebreus naquela época, simbolizava, era uma festa que simbolizava a saída do povo hebreu do Egito. A, Deus libertando eles da escravidão, da opressão, do castigo que o faraó dava àquele povo. E agora a liberdade que eles têm, tanto no deserto como uma nação, em algum lugar fixo. E essa Páscoa, por anos, teve esse sentido. Então Jesus vem e ele dá um novo sentido à Páscoa. Ele dá o real sentido à Páscoa, que é o livramento, a libertação do inferno, da morte, do pecado. Hoje nós celebramos também a Páscoa, mas não naquele sentido de estarmos livres do Egito, mas estarmos livres das mãos do diabo, de nós mesmos, livres dos males desse mundo que o diabo impõe, livres do pecado, livres do inferno. O Senhor Jesus nos trouxe tudo isso com a sua morte e ressurreição. Ele nos trouxe salvação, ele nos trouxe vida eterna, para um dia estarmos juntamente com o Pai e Ele. Amém? Nós agradecemos por você ter assistido até aqui e pedimos que continue orando pelos seus irmãos e pensando em tudo isso que foi falado neste momento aqui da lição. E se estivesse lendo a lição, lendo uma última página, dizendo leia, reflita e decida durante a semana. Há textos para cada dia da semana aqui. Além do livro de 1 Pedro que estamos lendo, há também esse daqui, em resumo, para que você possa estar refletindo acerca do que o Senhor esteve tratando com aquele povo e do que o Senhor está tratando conosco hoje em dia também. E que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós nesse dia. Está orando com você para fechar essa lição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor falou conosco aqui durante esse momento e pedimos que o Senhor continue tratando do povo, assim como o Senhor tratou do povo de Israel. O Senhor esteve cuidando do seu povo, o Senhor esteve abençoando, o Senhor esteve guiando, o Senhor esteve com eles em todo instante. Entendemos que o Senhor está fazendo isso conosco também. Aplica a tua palavra aos nossos corações, abençoe cada um dos nossos irmãos, proteja o Senhor, cuida de cada um de nós e continua conosco. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.